Fala galera, beleza? Hoje no vídeo nós vamos testar uma tupia que a Tecepo enviou, que é uma tupia a bateria, que vem com duas baterias, mais barata que tem no momento. Inclusive vem com jogo de fresas, que só o jogo de fresas vale em torno dos 120, 150 reais se tivesse que comprar separadamente. No momento que eu tô gravando esse vídeo ela tá por 390 reais aproximadamente. Será que vale a pena? Será que presta mesmo? Porque diz que até tem motor brushless. Tupia com motor brushless seria bom demais, né? Bora testar pra ver? Eu sou Marlon Nardi e não se esqueça de testar o botão de se inscrever e like para ver se está funcionando, né? Porque aqui no canal eu testo e comparo ferramentas de forma completa, sempre buscando o melhor preço para você fazer a compra certa. Porque quem tem ferramentas é feliz. Aqui já deu para ver que ela vem numa caixa bem simples, né, galera? Não tem nem maleta. Eu, por exemplo, não uso a maleta, então se eu não puder pagar por ela no preço da ferramenta, é melhor, a ferramenta fica mais barata. Mas tem muita gente que usa a maleta para transportar a ferramenta. Então veio numa caixinha bem simples. Para quem não sabe o que é a tupia, galera, é uma ferramenta que nos permite fazer bordas em madeiras, entalhos, cortes em caixa plástica. Sabe quando você vai fazer um projeto e precisa, por exemplo, botar um display, botar alguma coisa embutida, você consegue cortar a madeira. Você também consegue rebaixar partes da madeira, então é bem útil. Nós já vamos ver melhor essa parte da utilidade dela. Olha só, aqui na caixa já veio duas baterias, bem legal que esse kit vem duas baterias. É uma bateria no padrão de encaixe Makita 18 volts, terminal positivo e negativo, aqui onde carrega. Um plástico bom até. Já vemos uma informação mentirosa aqui, essa bateria não tem 48 volts, tá galera? Não tem como ter nesse tamanho 48 volts, nem faria sentido. Promete ter 3 ampere-hora, isso é possível, nós vamos testar. Então é para ser uma bateria de 21 volts com 3 ampere-hora, são duas. Aqui também veio um manual, esse manual da Tecepo é para ferramentas genéricas, inclusive tem uma tesoura de poda aqui. Então ele vai ter algumas informações ou outra que vão acrescentar, mas nada muito sobre a ferramenta, né? Isso daqui é bacana, ó. Vem um conjunto com diversas fresas, muitas fresas mesmo, depois nós vamos contar para ver. Só aqui, ó, se você for comprar separado, tem uns 120, 150 reais dependendo. Veio mais uma fresa separada do kit. O carregador, um carregador simples que promete fornecer 21 volts e 2 amperes. Vamos testar isso. Já dá para ver que as baterias são de 21 volts porque o carregador é de 21 volts, né? Tirei os acessórios da caixa, espalhei para ficar melhor de ver. Vieram 15 fresas, inclusive duas retas pequenas, que veio uma extra aqui dentro dessa embalagem plástica. Mas é igual a essa outra. Então nós temos diversas fresas retas, fresa de rasgo em U, fresa de rasgo em V, fresa para o rasgo de rabo de andorinha. Temos diversas fresas de moldura reta, moldura romana. A qualidade nós vamos testar na prática, mas vendo aqui de olho até parece boa. Os rolamentos, tudo guia. Esses são os rolamentos que impedem a fresa de cortar mais, servindo como guia. Além disso, veio duas chaves para poder trocar a fresa. Veio uma guia reta, uma guia copiadora. E aqui na ferramenta veio uma pinça de 6,35 mm. Afinal, todas as fresas são de 6,35 mm ou 1/4. É a mesma coisa, então elas vão encaixar muito bem aqui. Inclusive, se você tiver fresas de 6 mm, é muito provável que elas encaixem aqui também quando der o aperto. E além disso, veio também uma pinça de 8 mm, ó. Então aqui você vai conseguir utilizar provavelmente fresas de 6 mm, com certeza de 6,35, 1/4 e de 8. Uma chave Allen e, claro, a tupia, né, galera? É da marca Tecepo. Aqui tem o botão de trava e depois destravar e o botão de ligar. Controle de velocidade, muito legal. Ela diz que é o modelo ECT 6.35BL, diz que pega fresas de 6 e 6.35 mm e a velocidade de rotação dela é de 9.000 até 30.000 RPMs. Nós vamos testar isso. Encaixe de bateria Makita 18 volts, dá para utilizar a bateria original da Makita ou utilizar outras baterias chinesas com esse encaixe aqui. Acabamento do plástico muito bem feito, galera. O adesivo nem tanto. Mas os botões funcionam. Parte do alumínio, muito boa o acabamento, tá? Muito boa mesmo, ó. Olha o tamanho do motor, galera. E pelo jeito é realmente motor brushless. Já dá pra ver ali dentro a hélice de refrigeração e as bobinas do motor brushless. Tem também uma trava de eixo aqui, ó, para não precisar utilizar duas chaves na hora de for trocar a fresa. Toda a parte da refrigeração do motor se dá por aqui. Essa daqui é a guia dela. É uma guia feita de acrílico, com partes metálicas, vai encaixada dessa forma. Na própria tupia nós temos algumas marcações de medidas, marcações entalhadas nela. Essa engrenagem é só para evitar dela girar e, ó, consegue subir e descer com facilidade. Não tem aquele ajuste preciso que algumas têm um negócio para você girar essa engrenagem faz o ajuste
mais preciso. Essa não, a engrenagem é só para evitar de ficar girando. Depois que achou a posição, só travar, trava muito bem, bem fácil. Aqui a parte é emborrachada, legal demais. E aqui onde você parafusa, por exemplo, a guia reta ou a guia copiadora. Colocando a bateria, já dá para dar um clique nesse botão de trava. Ele tem 2 LEDs bem fortes, na verdade, ó. LEDs que vão ajudar bem a ver a base. Isso é ótimo para poder clarear a área de trabalho. E depois que você destravou, ela liga o LED e depois você pode ligar ela, ó. E variar a velocidade, ó. E o silêncio é muito legal, né, galera? Ela é bem silenciosa se comparada com, por exemplo, tupias que utilizam um motor universal escovado que liga na tomada. Ela tem um ruído menor. Já vou falar mais das vantagens do motor brushless aqui. Antes, vamos desmontar para ver como ela é por dentro. Galera, penei um pouquinho para descobrir como desmonta ela, né? Eu faço isso daqui para vocês não precisarem quebrar a sua ferramenta na hora de desmontar, para vocês já saberem como desmontar. Claro, para a gente matar a nossa curiosidade, que todos nós que gostamos de ferramentas temos de ver como é por dentro, e para ver se a ferramenta é, de certa forma, bem construída para poder dizer um pouco o quão vai ser a durabilidade dela. Uma estimativa, né? Então já curte e se inscreve nesse canal aqui para você dar uma força para mim continuar fazendo isso, para a gente continuar postando vídeo nesse canal e nos divertindo muito com ferramentas. E claro, aprendendo muito também. Primeira coisa, o motor é bem grande, tá? O motor é grande. Ele tem aqui um rotor todo em metal, rolamentado tanto nessa parte como aqui, ó, tem um rolamento gigante. Possui uma hélice plástica de refrigeração também bem reforçada. Tem sinais de que foi balanceado para não vibrar. Isso é muito bom, já que essa ferramenta gira em altas RPMs. Vocês viram lá 30.000 RPMs, né? Tem que ser balanceadinho, bem feito o rotor. Claro, ímãs de neodímio, super fortes, por isso que esse motor é forte demais. O estator aqui, um motor bem reforçado, galera, pesado. Ó, diâmetro dele 52 milímetros, largura quase 30 milímetros. Já o rotor, ó, diâmetro 26 milímetros, largura, que tem um campo magnético útil, 30.2. Aqui a placa controladora, gostei demais porque ela é toda em alumínio, ó o corpo dela. Vai dissipar calor de forma muito bem. É resinada para evitar que a poeira estrague ela ao longo do tempo. Aqui nessa parte, os botões que fazem ela ligar e desligar. Os conectores da bateria. Os fios que levam a tensão até a bateria tem uma espessura boa até. O plástico da carcaça é bem reforçado. O mancal do apoio do rolamento também é bem reforçado. É um plástico difícil de quebrar, tá? Ó. Então é um plástico bom. Claro, tudo isso baseado no preço que a gente paga na ferramenta. E esse corpo de alumínio super leve aqui, ó. Aparentemente reforçado também. Acredito que vai dar conta tranquilo do uso. Na tupia nós temos uma vantagem enorme de ter um motor brushless ao invés de um motor universal com escovas, que são aqueles motores que normalmente tem nas versões com fio ou nas versões a bateria com motor escovado comum. A vantagem é que essa daqui é uma ferramenta de corte de alta rotação. O motor brushless, ele consegue chegar em altas rotações mantendo muito melhor o torque se comparado com o motor escovado comum. Portanto, se você selecionou uma rotação, você vai fazer o corte com essa rotação do começo até o final, mesmo forçando perdendo pouca rotação. E isso é muito bom, porque eu consigo um acabamento de corte melhor. Imagine que eu vou agora fazer um corte num canto com um motor escovado tradicional. Eu vou lá e boto bastante rotação para que no começo do corte ele comece a perder rotação. Então no começo ele vai queimar um pouco mais a madeira, porque ele tem muita rotação, e conforme eu for começar a manter o ritmo de cortar, ele vai cair a rotação. Então eu fui obrigado a aumentar a rotação no começo para ele manter um pouco mais depois, para não cair tanto. Com isso eu tenho a desvantagem de queimar um pouco a madeira no começo e não acaba ficando tão uniforme como se fosse um motor brushless. Claro, galera, que não é em toda situação que você vai notar essa diferença, mas é muito melhor ter um motor brushless nesse caso. Além da questão de que ele não tem tanto desgaste, então ele vai durar mais e vai ter uma eficiência energética melhor também. Bora montar a ferramenta de novo, mas antes já deu para perceber que durante a desmontagem eu acabei fazendo uma caquinha, né? Essa hélice aqui, ela acabou descendo, ela estava aqui, ela acabou descendo, então eu vou ter que bater ela de novo, porque olha, mesmo se eu tentar montar o motor aqui, o rolamento não chega no mancal e a hélice já está encostando aqui, então tem que mandá-la para lá. Se você for batendo no eixo, ao invés de puxar como eu fiz pela parte azul, ela evita fazer isso. Claro, né, galera? Eu utilizo um martelo de borracha para bater. Vou consertar isso e montar ela em 3, 2, 1. Montado de novo, ó, funcionando certinho. Bora medir o RPM agora. Velocidade 1.
8.100 RPMs aproximadamente. Velocidade 2. 10.797 RPMs. 3. 14.300 RPMs. 4. 16.500 aproximadamente. 5. 18.200 aproximadamente. E velocidade máxima 18.500. Ela prometia até 30.000 RPMs, chegou até em 18.500. Uma informação que eu acho muito importante é a espessura do corte que nós vamos conseguir fazer com ela. Nessa fresa aqui, 19,5 milímetros. E o corpo dela consegue ir desde a medida 0 até paz. Na verdade, até no máximo aqui, ó, né? Até daria para ir mais para cima, mas não faz sentido, sendo que nós não vamos ter muita força para abraçar o corpo. Então, até aqui mais ou menos, ó, dá bem mais que o 0, né? E nós podemos indo ajustando até os 19,5, que é o corte lateral. Eu vou começar fazendo rasgo guiado, para isso vou utilizar essa guia reta. Para utilizar ela, você pode utilizar de várias formas, mas eu vou colocar assim, por conta da situação. Parafusinho tem uma parte quadrada que vai encaixado aqui no trilho. Depois vem essa porca tipo borboleta para travar aqui. Depois basta só colocar aqui, ó. E aqui no próprio acrílico tem uma rosca para entrar esse botãozinho aqui. Ele ficou com uma rebarbinha que tá furando o dedo. Dá para cortar depois. Como que é o aperto aqui? Dá para apertar bem sem quebrar o acrílico? Vamos ver. Ó, apertei bem forte, galera. Coloquei ela abaixo da base. Ela não é tão firme, mas vai dar firmeza para poder acompanhar aqui. Para poder apertar a fresa, é só apertar esse botão, que vai travar o eixo, ó. Vamos girando aqui, ó. Pronto, o botão entrou. Melhor apertar assim. E depois, vem aqui, ó. Não precisa utilizar as duas chaves. Só uma mesmo. E vou regular a altura aqui para mais ou menos 1 centímetro. Estou utilizando aqui a fresa de 6 milímetros. Ela é 6 ponto alguma coisa. Vamos fazer o rasgo então. Velocidade 4,5 mais ou menos. Madeira de dureza intermediária. Não é uma madeira mole, galera. Bora já começar mais hard com ela. Como vocês puderam ver, ela fez o corte de forma bem rápida, o motor não perdeu rotação, tem muita força. Só o corte que eu acabei não fazendo tão reto, mas enfim, a força dela tá muito boa. E esse é o acabamento do corte. Ele só virou um zigue-zague aqui, mas esse é o acabamento das bordas. Vou tentar consertar as bordas, deixando ele mais largo, vamos ver. Agora sim, galera. Ficou retinho. A parte de baixo também, onde ela faz, deixa plano, ficou legal também. Ela tem uma pegada bem confortável, ficou com uma espessura legal. Agora vamos com outra fresa reta, só que dessa vez de 16 milímetros de diâmetro, na madeira de dureza intermediária. Vou fazer mais um rasgo, velocidade entre 4,5 e 5. Ainda não está na rotação máxima. Dá para perceber que essas fresas estão cortando muito bem, não queimou a madeira em momento nenhum. Essa questão do corte reto é mais questão de prática, né, de acostumar com ela. Agora vamos utilizar essa fresa aqui quebra-canto. Ela já tem uma largura maior, vai forçar um pouco mais a máquina. A gente vai aumentando os níveis, vamos colocando cada vez maiores. Mesma madeira, cambará de dureza intermediária, vou começar na velocidade 3 para ver como ela se sai e a diferença de acabamento. Velocidade 3 e velocidade 5. Vou fazer esse cantinho aqui também. Ao utilizar ela, já dá para ver na prática a diferença que o torque do motor brushless faz em manter a velocidade. Se fosse uma com motor convencional escovado, ela ia começar...
ir abaixando a velocidade. Isso dá diferença no acabamento. Não é sempre, mas boa parte das vezes dá. Quanto mais dura a madeira, mais esse efeito acontece. Mas olha só, galera, que legal o corte. Muito top mesmo, isso que foi na velocidade 3. Pelo acabamento aqui, ó, não ficou muito fiapo, eu acho que não precisa aumentar a velocidade. Mas de qualquer forma eu vou fazer aqui na velocidade máxima, terminar aqui. E se você mexe com madeira, gosta de construir projetos, até com plástico, alumínio, né, porque ela corta também. Plástico, alumínio, tem fresas específicas para isso. Olha só a beleza que você está deixando de dar nos seus projetos e também a Tupia consegue fazer rasgos, né, galera? Copiar rasgos, fazer rasgos, diversas formas para poder embutir tomada, displays e muito mais. É uma ferramentinha muito legal. Velocidade máxima, bora terminar aqui para ver. Foi mais fácil de cortar, né? Porque tem mais rotação, então eu teria um serviço mais rápido. Ela realmente, galera, é bem fácil de empurrar, tá? Corta muito bem e mantém muito bem a rotação. O acabamento também tá ótimo. Para quem nunca viu e tá se perguntando como é que eu consigo fazer um corte tão bem na distância correta, porque o rolamento vai pegando aqui, galera, né? Esse é o rolamento guia. Ele impede com que eu faça um furo mais profundo. E se eu quiser deixar esse canto sem esse ressalto, é só subir mais a fresa. Boto ela aqui, solto e travo. Agora, ó, a diferença. Aí ele fica somente arredondado. Agora, aumentando um pouquinho mais o diâmetro para forçar mais a ferramenta, vamos de 22 mm para 25,5, essa é outra fresa, velocidade 5. Aqui a madeira tem um defeito, vai ficar meio ruim aqui, mas tudo bem. Não sei se vocês perceberam aqui, mas se eu tento ir nesse sentido contra o corte, ela dá uma vibrada. Se eu vou daqui para cá, ela vibra. Se eu vou daqui para cá, ela não vibra, porque eu não estou contra o corte. Então tem esse segredo para fazer um corte bem lisinho. Isso em qualquer tupia. Esse é o acabamento. Vamos ver como ela se comporta na madeira cambará também, mas durante um período mais longo de corte. Novamente, não perdeu muita força, se manteve bem e tá morninha, galera. Morninha, quase nem aqueceu. A bateria também não. Esse foi o acabamento. Agora uma tábua de pinos, madeira mole, ela tem 2 centímetros de espessura. Vamos ver como ela se comporta com a mesma fresa e ainda na velocidade 5. No Pinos dá pra ver que é bem mais fácil ainda, a ferramenta vai com mais facilidade porque a madeira é mais mole. E esse é o acabamento no Pinos. Agora vamos utilizar a maior fresa que vem no kit. Aqui ela está pegando um diâmetro de 30 milímetros. É uma fresa quebra-canto para fazer ângulo de 45 graus. Velocidade 5, vamos começar aqui no Pinos. Tá indo muito bem, mas eu vou pôr na velocidade 6 para a gente ver. Na velocidade máxima dela. Aí, galera, esse daqui é o acabamento, hein? Top demais, hein? Não queimou em nenhum momento. Filé. E não faltou força. Claro, no Pinos. Vamos colocar a madeira dura agora. Voltei com a madeira cambará de dureza intermediária, fresa grande, velocidade 6, bora lá. Ó, viram aqui? Por isso que tem que se cuidar. O certo é cortar daqui pra lá. Eu fui querer cortar esse canto aqui e deu nisso.
É claro que começa a pesar um pouco mais, que a madeira é mais dura, mas mesmo assim foi tranquilo, ó. E olha o acabamento. Também aqui no cambará. Uma das funções da tupia também é realizar rebaixos para poder encaixar a madeira em outras partes. Coloquei aqui, ó, a fresa reta de 16 mm, vamos ver como é que ela se sai. Questão de potência, não faltou potência. Essa parte aqui do acabamento depende de quem está operando também. Essa não pode deixar ela fazer assim, ó. Mas deu conta tranquilo. O aquecimento depois de fazer todos esses trabalhos é da bateria, 29 graus. A bateria nem esquenta praticamente, galera. O motor aqui, ó, 31. Aqui vai estar mais quente, né? Que essa é uma superfície refletiva. Aqui é o certo de medir, ó. Vai estar em torno de 42, 43 graus. Para a temperatura de operação de motor brushless está bem frio, tá? Na mão dá para sentir que ficou um pouquinho morno, mas está bem tranquilo. Um detalhe é que ela acumula poeira aqui dentro que acaba entrando por esse fresto. Porém, se você soltar esses 4 parafusos, dá para limpar. E ela acaba saindo por aqui, ó. Ó, acaba saindo pelos cantos, sem você precisar desmontar. Bora desmontar a bateria para ver como é por dentro também. Aqui nós temos células 18650 comuns, sem nenhuma marca conhecida. Aqui diz que tem 1500 mAh cada uma, então o total é para dar realmente 3 Ah. Vamos testar isso. Ela possui 3 MOSFETs, pela minha experiência que vendo 3 MOSFETs trabalharem em outras ferramentas, ela vai dar conta da tupia, acredito. Conectores banhados a níquel, bem legal. Resistor shunt para monitorar corrente máxima através da queda de tensão, ou seja, ela tem proteção contra a sobrecorrente. Os fios que levam a tensão para a bateria são relativamente grossos, muito bom. É uma bateria ok. Bora ver como ela se sai no exterminador de baterias 2000. Esse meu projeto vai drenar uma corrente até 30 amperes da bateria e nós vamos monitorar a queda de tensão em cada corrente. A bateria que tiver maior tensão por corrente vence. Será que essa bateria vai dar conta de chegar em 30 amperes? E se chegar, vai aquecer muito os MOSFETs, as células? Bora ver. Nós vamos exigir bastante dela. Iniciando o teste, já registrou a tensão em 0 amperes, 20,77 volts. A corrente vai subindo, que nós estamos drenando da bateria. Chegamos em 5 amperes, registrou já a tensão em 5 amperes. Vamos drenar quase 200 watts da bateria agora. Já está em 10 amperes, indo para 15 amperes, 19,10 volts. Olha só a potência que nós estamos exigindo da bateria e convertendo em forma de calor nas velas aquecedoras de motores a diesel. Vamos chegar em 500 watts da bateria. Será que ela vai aguentar chegar nos 30 amperes? E chegou, galera. E chegou muito bem, ó. Aqui já começa a esquentar por conta da energia da bateria, olha só. E ela manteve 17 ponto tantos volts, ainda está mantendo em 30 amperes 17,45 volts. Vou desligar o teste. Uma das melhores baterias já testadas aqui, hein, galera? 17,45 volts, né? 17,45. Será que esquentou? Os MOSFETs praticamente não esquentaram nada. E as células também não. Muito bom. Vamos medir a resistência interna com ótima precisão, graças a esse equipamento da Fenirse, que o link está na descrição. Resistência interna total do pack, incluindo os MOSFETs, que tem resistência desprezível nesse caso aqui, 58,3 miliohms. Fazendo as contas, cada bateria, cada célula dessa tem 23,32 miliohms. Resistência interna compatível com células novas e de qualidade boa. E qual será o tempo de carga dela com esse carregador? Esse carregador, lembra, promete fornecer até 2 amperes. 2 amperes, duvido muito, mas bora testar. Conectando aqui já temos a tensão, vamos começar drenando dele 100 mA e ver até onde ele vai, até onde ele morre, né? 300, 400, 500, 600, 600 mA. Essa é a corrente máxima, ou seja, 0,6 A. Sabendo que a bateria tem 3 Ah e ele vai carregar com 600 mA, o tempo de carga vai ser de 5 horas. É uma carga lenta. A vantagem da carga lenta é que ela é mais saudável para as baterias a longo prazo. Conclusão e minha opinião sobre essa tupia bateria. Galera, uma tupia que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo está em torno de R$391. Tem motor brushless, tem uma qualidade excelente de construção para o preço. Vem com 2 baterias, um kit de fresas, 15 fresas, que só um kit desse à parte
valeria em torno de, sei lá, 100 a 150 reais aí no mercado. Que inclusive as fresas entregam até um corte bom, que possui inclusive velocidade ajustável para você não ficar queimando madeira, fumaçando tudo, né? Eu acho que não tem kit de entupir a bateria com melhor custo-benefício. Essa é uma ferramenta extremamente versátil que dá para utilizar naquilo que vocês viram no vídeo e também muitas, mas muitas outras aplicações. Quem gosta de construir coisas precisa ter uma dessa guardada, porque uma hora ou outra sempre vai precisar. Com relação à bateria, ela realmente deu os 3 ampere-hora que está marcado aqui, né, galera? 2.970 e pouquinho. Ou seja, os 3 ampere-hora, né? Então essas baterias vão proporcionar uma durabilidade muito boa de corte. Mas Marlon, quanta durabilidade de corte? Eu fiz um teste, galera, não gravei, mas durante o momento que ela está cortando uma madeira de dureza intermediária com uma fresa de 6 milímetros de diâmetro, ela vai consumir em torno de 11 amperes. Essa corrente de consumo depende do quanto você exige dela, né? A velocidade que você corta, a espessura da fresa e tudo mais. Mas com 11 amperes, fazendo os cálculos baseados na capacidade da bateria, ela vai ficar funcionando durante 15 minutos de corte direto. Imagina, você 15 minutos o tempo todo cortando, quanto corte não dá para fazer. E como vem 2 baterias, acabou uma, coloca outra, já põe a outra para carregar. Dependendo do uso, como eu sempre digo, você nem vai perceber problema nessa carga lenta. E uma fresa sem fio é muito bom para uma outra questão. Quando você está cortando, fazendo um acabamento ou cortando uma madeira muito grande, o fio acaba vindo junto e uma hora ele vai estar emendado numa extensão, por exemplo. E essa extensão vai querer enroscar na borda da madeira. Ou quando você está fazendo um círculo, né? O fio sempre acaba atrapalhando. E com uma dessa sem fio aqui fica, nossa, bem versátil, bem prático. Por esse preço, esse kit está valendo muito a pena, na minha opinião. O link já com o melhor preço e o melhor frete está aqui na descrição, é só você comprar e adquirir a sua. No momento, galera, só tem 25 unidades no estoque, tá? E vai acabar rápido, como sempre acaba as ferramentas aqui no canal. E a Tecepo não tem ainda previsão de quando vai voltar ao estoque, então se você tem interesse, já aproveita a sua. E galera, como recomendação de mais uma ferramenta para você continuar se divertindo assistindo os vídeos, essa parafusadeira 21 volts da Hanabi, que é a mais forte da linha deles, galera. LJ 2005. Essa surpreendeu demais, é muita força. E outra coisa, ela é delicada o suficiente para apertar parafusos pequenos. Dá só uma olhada aqui e se surpreenda. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!